Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daqui a pouco eu vou trazer uma palavra abençoada, uma palavra do Deus Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós tivemos duas santas ceias maravilhosas, foi uma bênção em nome de Jesus. Nós, depois de muito tempo, nos reunimos, né? As coisas estão acontecendo, voltando aos poucos, e nós estamos esperando aí, né, pessoal, tudo se normalizar em o nome de Jesus. Eu vou fazer uma live bem rápida, mas abençoada no poder de Deus, porque hoje foi tremendo, em nome de Jesus, tanto de manhã como à noite. Os irmãos estão se achegando aí, a minha amada esposa está aí, minha irmã Maria Márcia está aí também, minha irmã Camila, tem uns irmãos se achegando aí, e vou dar uma palavra breve, mas muito abençoada, em nome de Jesus Cristo, viu? Louvado seja Deus. Eu vou ministrar para vocês no livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Tem uma palavra aqui que eu quero compartilhar com vocês. Tânia Ribeiro, Deus te abençoe. Quanto tempo, Tânia. Deus te abençoe, filho, em nome de Jesus, viu? Glória a Deus. Tá meu irmão Marcos, minha irmã Graça Duarte, os irmãos se achegando, né? Glória a Deus. Irmãos, eu já vou começar aqui com essa palavra, tá? Diz assim. Primeiro livro de Crônicas 12, 32. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Eu vou ler novamente essa parte, porque essa parte que falou o meu coração. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, quer dizer, sábio no conhecimento do tempo, para saber o que Israel devia fazer. Irmãos, a gente como servo de Deus, como homem de Deus, mulher de Deus, nós que fomos criados pelo Deus Todo-Poderoso, o Senhor colocou algo no nosso coração que é o Espírito. Nós temos algo de Deus dentro de nós. Nós temos o Espírito. E quando a pessoa nasce de novo, ela também tem o Espírito Santo dentro dela. Louvado seja Deus. E o que eu quero falar com vocês é que todos nós, irmãos, temos dentro de nós uma percepção espiritual, um discernimento. Todos nós temos. Mesmo quando a pessoa ainda não conhece o Evangelho, não conhece a palavra, mas ela tem dentro dela. Algumas vezes o coração fecha, o coração fica apertado quando a pessoa quer fazer alguma coisa, e às vezes não é nem pecaminoso, é algo lícito, mas lá no coração dela, o coração fecha, fica apertado, ela não sente liberdade no espírito. Mas o que me chama a atenção aqui é que os filhos de Issacar, eles eram sábios no conhecimento do tempo. Nós sabemos que o agricultor, irmãos, ele não planta antes do tempo, nem depois do tempo, porque senão ele vai colher pouco e vai ter prejuízo. O que eles fazem, os agricultores? Eles conhecem o tempo. Então, o que eles fazem? Planta no tempo certo, para ter uma boa colheita. É que nem, por exemplo, os pescadores. Eles sabem quando o mar está para peixe e quando não. Nós devemos estar atentos a isso em relação às coisas de Deus, às coisas espirituais, às coisas do dia a dia. Nós devemos perceber quando Deus está se movendo, quando Deus está nos dirigindo. Nós precisamos entender isso. Eu vou dar um exemplo para você. Quando Deus tirou o povo lá da escravidão, lá do Egito, como que o Senhor se movia? Como que o Senhor dirigia aquele povo? O Senhor dirigia aquele povo através de uma nuvem, de dia, e à noite, através de uma coluna de fogo. E se você ler essas passagens bíblicas que eu estou citando para você, quando Deus se levantava através da nuvem, o povo se levantava e seguia. Quando a nuvem parava, eles também paravam.
E às vezes a nuvem ficava 2 dias no lugar, um mês, um ano. Então eles não podiam se mover. Eles tinham que esperar a nuvem se levantar. E às vezes a caminhada era de dia e de noite. E então nós também devemos ser sábios no tempo de Deus, quando Deus está se movendo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E nós devemos estar atentos a isso. Qual é o tempo de Deus para a sua vida? Qual é o tempo de Deus para a sua família? O tempo de Deus para os negócios? Nós devemos ter também esse entendimento. E nós temos, lembrando, nós temos a essência de Deus dentro de nós. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então é necessário a gente também ser sábio. Porque tudo tem o seu tempo determinado. A gente não pode forçar alguma situação. A gente não pode apressar, por exemplo, as coisas de Deus na nossa vida. É que nem uma mulher quando está grávida, ela não tem que apressar a gestação, né? Ficar grávida e de repente no outro dia já querer ser mãe, daqui a um mês. Não é assim que funciona. Existe um tempo determinado. E a pessoa que é sábia para isso, ela entende. Como também em outras coisas. Há tempo de entrar e tempo de sair. Se a pessoa pensa em entrar em algum lugar ou sair de algum lugar, ela tem que ser sábia nesse tempo. Qual é o tempo de eu sair? Qual é o tempo de entrar? Qual é o tempo de eu começar? Porque não é errado você se planejar. Você tem que ser sábio. Então, eu vou ler novamente aqui, ó. 1 Crônicas 12:32. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos. Quer dizer, eles eram sábios na ciência, eles tinham conhecimento do tempo. E nós precisamos, mais uma vez, pessoal, entender o tempo de Deus na nossa vida. O mover de Deus na nossa vida. Não mova os seus pés, não saia do lugar, não tome nenhuma decisão se Deus não se moveu. Se você não sentiu aquela liberdade no espírito, eu costumo falar isso. Aquela paz, aquela tranquilidade no coração, não se mova, não saia do lugar. A não ser se Deus se mover. Seja para entrar ou seja para sair. Porque a Bíblia diz, bendito ao entrares e bendito ao saíres. Em nome de Jesus. E por que eles eram sábios do tempo? Para saber o que Israel devia fazer. Então eles eram sábios para saber o que Israel, o povo de Deus, devia fazer. É a mesma coisa comigo e com você. No tempo certo, se a gente ficar atento em relação às coisas de Deus, ao mover de Deus, nós vamos saber o que fazer. Nós não vamos ficar preocupados, ansiosos, o que eu vou fazer, quer dizer, ficar desesperado, não. O tempo de Deus você vai sentir no seu espírito. É que nem a conversão de alguém. Você não pode forçar a conversão de alguém. Esse é o tempo de Deus. A gente só tem que crer e Deus faz a obra. Em relação também, em relação à vida sentimental, né? É uma área que as pessoas se enganam muito. As pessoas se deixam se levar muito pela emoção. Mas se não bater, não adianta. Tem que esperar o mover de Deus. Quando há o mover de Deus, as coisas acontecem. A pessoa quer abrir alguma coisa, tem até o capital já. Pastor, já tem até o dinheiro, a pessoa diz. Tá, mas é o mover de Deus. Deus se moveu, já é o tempo para você fazer isso. Se for, até no tempo de crise, Deus será contigo. Mas não haja antes ou depois, se não for no tempo certo. Não queira apressar a situação. Deixe que as coisas aconteçam normalmente. E vai acontecer. Às vezes até o seu coração fica preso por algo que Deus colocou no seu coração, um desejo que você tem no seu coração, né? Você planejou, é um propósito. E você sente pela palavra, você sente lá no seu espírito que Deus falou com você. Você sente isso. Mas às vezes não é o tempo, não é o momento. Tem que esperar o momento certo. É que nem uma criança que nasce prematura, né, pessoal? Geralmente, quando já teve casos de criança nascer com 5 meses, 6 meses, tem que ir para a incubadora, né? É mais trabalhoso, porque nasceu antes da hora, né? E no mundo espiritual não é diferente. Espere, tenha paciência. A sua hora vai chegar, você já sabe no tempo de Deus. Se não aconteceu agora, porque não era a vontade de Deus. Vai acontecer, uma hora ou outra. Pode ficar tranquilo.
O que há de vir virá e não tardará. Deus quer que você seja sábio no tempo de Deus, quando Deus está se movendo. Lembre-se da nuvem, que eu dei um exemplo aqui. Quando a nuvem se levantava, o povo sabia que eles tinham que seguir aquela nuvem. Quando a nuvem parava, eles tinham que parar. E quando era noite, era coluna de fogo, porque no deserto, para quem não sabe, é muito quente. Mas é muito quente. Então Deus colocou aquela nuvem para protegê-los e para guiá-los. Todos eles estavam debaixo da nuvem. À noite já é um frio, mas um frio. E aí Deus colocou a coluna de fogo. E qual o propósito? Para que aquele povo, até na noite, até na madrugada, às vezes a coluna de fogo se levantava, eles tinham que seguir. Então as coisas de Deus podem acontecer no dia normal, na madrugada, pessoal. Ele é Deus. Às vezes uma resposta sua pode vir na madrugada, você está lá dormindo, de repente vem algo no seu coração, Deus fala com você e a bênção acontece, em nome de Jesus. Porque para Deus não tem hora para nos abençoar. Então fica atento em se mover. Às vezes você está até dormindo, você está ali, às vezes tem dia que você não consegue nem dormir, e aí você não entende por quê, mas é porque está havendo um mover de Deus ali, um trabalhar de Deus. Ele está se movendo e você só tem que seguir esse mover. Não saia na hora errada. Tem gente que fecha a porta. Deixa que Deus feche. Às vezes você está no lugar e quer fechar a porta. Aí não vai dar certo. Sempre quando você sair de um lugar, deixa a porta aberta. E quando será esse momento? O mover de Deus. E quando você também for entrar, a mesma coisa. Você não tem que ser precipitado. Você não tem que se preocupar. As coisas vão acontecer. E às vezes leva tempo. Leva tempo às vezes. Eu estava comentando hoje, tem gente que não é sábia no tempo de Deus, né? Na hora de tomar posse da bênção. Por causa do medo. Eu vou te dar um exemplo bem conhecido. Você quer ver? Eu vou até ler só um versículo. 2 versículos que eu vou ler. Que está no livro de Números. Capítulo 13. Você conhece a história, mas é só para fundamentar a palavra. Capítulo 13 de Números, versículo 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então, quando eles chegaram diante da terra de Canaã, você lembra que Deus tirou o povo da escravidão, fez uma promessa para eles, dizendo que ia colocá-los na terra prometida. E quando eles chegaram na terra prometida, Deus falou: envia homens lá, para que venham tomar posse da terra prometida. A terra já era deles. Eles só tinham que observar e entrar, e Deus ia dar vitória para eles. E você conhece a história. Quando eles chegaram lá, foram 12 espias, todos eles voltaram, 10 trouxeram um relatório negativo de medo, de desespero, que contaminou toda a congregação, todas as pessoas, e somente 2, Josué e Caleb, que ficaram firmes no Senhor. O que aconteceu, pessoal? Eles perderam uma oportunidade. E eles tiveram que andar mais 40 anos no deserto. Eles estavam diante da bênção. Tem gente que fala assim: quando você perde uma oportunidade, porque não era oportunidade, não era para você. Claro que era. Eu já perdi a oportunidade que era para mim. Porque não era vontade de Deus. A prova está aí que eu estou te mostrando. Era vontade de Deus. Eles já estavam na terra prometida, era a oportunidade deles entrar e tomar posse. Mas eles não entraram, ficaram com medo, ficaram apavorados por causa do gigante, sendo que Deus estava com eles. Então toma cuidado. Claro, tem coisas que não é a vontade de Deus, mas a oportunidade vem, e eles perderam essa oportunidade. Às vezes você vai ouvir isso. Se você perdeu porque não era vontade de Deus. Tem caso que é. E eu estou mostrando e provando para você pela palavra de Deus. Eu perdi algumas oportunidades na minha vida. E eu ouvi a mesma coisa, não, porque não era vontade de Deus para a sua vida. Deus não queria que isso acontecesse com você, porque isso não era sua. Então, mas eu não fiquei atento ao mover de Deus. Teve momentos que eu falava: Deus, é a tua vontade e tal, e eu fiquei muito nisso. Claro que a gente tem que orar. Uma coisa é você orar pedindo confirmação em direção. Outra coisa é você tomar posse. É você agir pela fé, pelo mover do Espírito. Então, quando a gente demora a tomar uma decisão,
até surgir novamente aquela oportunidade da terra prometida, vai levar anos, irmãos. No caso deles aqui, levaram 40 anos. Então, toma cuidado para você não perder a oportunidade de Deus. Deus sempre vem com oportunidade. A Bíblia diz que a sorte e a oportunidade pertencem a todos, irmãos. Em nome de Jesus. Então, eles eram sábios, eram entendidos no tempo de Deus para saber o que fazer. Então, quando você está ligado no Espírito, no mover de Deus, você vai saber o que fazer, você vai saber a decisão que tomar, você não vai ficar agitado, você não vai ficar preocupado, porque as coisas vão acontecer naturalmente. Você pode ter certeza disso. Eu estava comentando hoje, à noite, às vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo na vida dela, mas lá dentro ela sente uma paz, ela sente uma tranquilidade, ela sente uma segurança tão grande. E às vezes a pessoa está desempregada, às vezes tem uma dívida, às vezes tem um problema sério na família, um problema de saúde, às vezes um problema que está acontecendo na vizinhança, no seu bairro, na sua instituição, no seu trabalho, na faculdade, mas lá dentro, ao redor dela está tudo esse escarcéu, mas dentro dela, ela sente uma paz, uma confiança tão grande. E então isto é sinal que Deus está no controle. É simples assim. Deus conserva em paz aqueles que confiam nele. Então ele te conserva em paz. Eu tenho até uma mensagem sobre isso, muito profunda, que Deus me deu há algum tempo. E eu vou compartilhar com vocês na hora certa. Você não tem que ficar desesperado. Tem que descansar em Deus, na palavra do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Não se desespere. Eu vou ler aqui mais um versículo para vocês, que está no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Hoje eu dei outra palavra na igreja e à noite eu estava com essa mensagem aqui para trazer para vocês. Diz assim, ó, Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então descanse no Senhor, o Espírito Santo é que vai te dirigir, Ele que vai te guiar. Quando for para tomar decisão, você vai saber a decisão que você tem que tomar. Não se desespere, você não precisa ficar desesperado. Você vai saber o que falar, porque o Espírito Santo está te dirigindo. Ele dirige todos os filhos de Deus, todos. Agora a pessoa tem que querer deixar que ele dirija, né, pessoal? E você vai sentir pela palavra, você vai sentir no seu interior, você sente. Quando a pessoa é menino espiritual, ela não entende muito essas coisas. Mas quando ela vai amadurecendo, ela vai entendendo quando é Deus, quando Deus está se movendo. Quando Deus se move, ela vai junto. Ela não fica parada. Ela sabe que é de Deus. Deus manda ela tomar uma decisão. Deus sabe na hora certa de fazer alguma coisa, porque a pessoa passa a ser sábia no entendimento de ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo. E Deus fala aqui, viu, pessoal? Por mais que de repente alguém tenha uma experiência audível, eu só tive uma vez na minha vida. A voz audível de Deus me marcou muito, que a gente até olha, né? Mas é Deus falando aqui, ó. Deus não fala aqui no ouvido, pessoal. Deus fala no Espírito. É no Espírito. É aqui que ele habita, é no nosso coração. Então, esteja atento a isso. Quando ele estiver se movendo, você vai sentir, Deus está se movendo para cá, Deus está se movendo para lá. Eu vou te dar um exemplo, pessoal. Já houve vários avivamentos no Brasil e no mundo. Tem coisas que funcionou lá na Europa que não funciona mais nos dias de hoje. Como no Brasil, certos movimentos, eu estou falando até evangélicos, cristãos, né? Que não funcionam mais para hoje. Não vão alcançar mais esse povo. É um outro mover. Se a pessoa não estiver ligado nisso, ela perde esse mover. Porque as coisas mudam. A palavra de Deus, não. A palavra de Deus é a mesma. Ela continua a mesma coisa. Mas tudo muda. E se a pessoa não se adequar, ela fica para trás. Por exemplo, na época de Cristo, João Batista, qual era a roupa dele? Era uma vestimenta de pele de camelo, pessoal. Então, e tinha um cinto de couro no meio. Já pensou no dia de hoje? A pessoa andando nisso? Então tudo muda. Né? O celular, se a gente for olhar o celular aí, vai chegar um tempo que quando a pessoa falar assim, nossa, seu celular é 3G, 4G, e o pessoal vai ficar espantado, porque a tecnologia está muito avançada.
Então tem coisas que ficam para trás. Assim como o celular precisa de atualização, pode ter certeza que a nossa vida também precisa de atualização. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus, irmã Tânia. Louvado seja Deus. Ó, eu quero dizer para vocês, esteja atento, seja sábio em aconselhar, o tempo de conversar com alguém. Seja sábio. Em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te dirigir. Às vezes a pessoa quer falar com alguém, mas não é o tempo. Não é o tempo de falar. Porque dependendo se a pessoa falar, vai estragar tudo, irmão. Estraga. Devia trazer união, vai ter desunião. Devia trazer paz, vai ter confusão. Espera o momento certo. Seja sábio nisso. Pastor, mas como que eu vou saber? O Espírito Santo vai te dirigir e vai mostrar o tempo certo de falar com quem precisa. Em nome de Jesus. Às vezes até mesmo na sua empresa, uma promoção que você está querendo, né, uma direção que você necessita, o próprio Espírito Santo vai mostrar para você. Você não precisa se preocupar. Ele vai estar trabalhando lá no coração das pessoas, falando ao coração dela. Em nome de Jesus. No seu trabalho, pode ter certeza. Deus é fiel. Então você vai saber o que fazer no tempo certo. Não seja precipitado. Eu peço em nome de Jesus, não seja precipitado. De repente você estava querendo fazer até alguma coisa por impulso, por pressão, às vezes até mesmo com a mente cansada. Não tome nenhuma decisão com mente cansada. Não tome no momento de pressão. Deixe as coisas se acalmar. Você vai estar mais tranquilo. Você vai pensar melhor. Você vai ser mais sensível à voz de Deus. Aí as coisas vão fluir. É desse jeito que acontece. Aí, irmãos, quando o Espírito Santo se move, aí tem milagres, tem maravilhas, tem paz, tem salvação, tem livramento. Coisas boas acontecem em o nome de Jesus Cristo. Ele vai te dirigir. E você vai sentir lá no seu coração que Deus fale mais com você. Eu sou limitado, mas que o Espírito Santo te dirija e ele vai te mostrar o que você deve fazer, mas no tempo certo. Eu vou finalizar com esse versículo onde eu comecei, para você guardar no seu coração. Primeiro livro de Crônicas 12:32. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos. Olha que coisa linda, hein, pessoal? Para saberem o que Israel devia fazer. Isso é lindo. Isso é maravilhoso, irmãos. Eles eram sábios nas ciências do tempo para saber o que fazer. Fica tranquilo. Você vai saber o que fazer na hora certa. Só entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer na sua vida. Fica atento. Quando o Espírito Santo se mover, é agora. A porta se abriu. Pode entrar e você vai encontrar bênçãos e milagres aí. Você vai saber o que fazer no nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração aqui por vocês e Deus seja louvado por esta palavra. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esse dia tão especial, 2 cultos maravilhosos, 2 santas ceias abençoadas. E o Senhor, meu Deus querido, nos abençoou com esta palavra. Eu senti do Senhor de trazer essa palavra. E pessoas foram sintonizadas, meu Deus querido, nessa live. Por ti, o Senhor tocou no coração. Meu Deus querido, Deus amado, o Senhor sabe da pressão psicológica que essa pessoa está enfrentando. O Senhor sabe, meu Deus querido, a crise existencial. Tu sabes, meu Deus, a decisão que essa pessoa estava para tomar. E o Senhor é a melhor pessoa, Espírito Santo, para dirigi-la. Que haja um grande mover do Senhor na vida de cada pessoa, para que ela venha saber o que fazer na hora certa. E eu creio, Espírito Santo, que o Senhor está se movendo agora. Que o Senhor tenha a liberdade de nos guiar e nos dirigir. Que o Senhor tenha essa liberdade nas nossas vidas, porque nós pertencemos a Ti. O nosso corpo é templo e morada do Senhor. Que o Senhor, meu Deus querido, renove a cada pessoa, abençoe cada vida, em nome de Jesus Cristo. Que cada pessoa neste momento seja tocada pelo Senhor, seja curada, seja abençoada. E que o Espírito Santo, meu Deus Todo-Poderoso, opere um novo nascimento nos corações, trazendo paz e alegria para todos e para a família. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, louvado seja Deus, em o nome de Jesus. Deus é fiel, eu creio que Deus falou ao seu coração, em o nome de Cristo Jesus, nada é por acaso. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. É isso aí, irmã Cátia, muitas são as preparações do nosso coração, mas a resposta final vem de Deus. Depois de 2 dias aí maravilhosa, obrigado aí pelo carinho dos irmãos aí, desejando aí parabéns, né, pelo dia do pastor, glória a Deus, obrigado pelo carinho de vocês. E a irmã Tânia, que Deus te abençoe, Tânia. Faz tempo que a gente não se vê, um abraço na família, viu? Em nome de Jesus, tá a irmã Magda, irmã Gilmara, meus irmãos em Cristo aí, todos que entraram estão sintonizados aí. Eu quero que você fique firme nos caminhos do Senhor, na palavra, creia que Deus é com você, se não está sintonizado por acaso. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Tá o meu irmão aí, Amauri, glória a Deus, meu irmão Gilson, meu irmão Marcos, minha irmã Oriana aí, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham uma excelente noite, em nome de Jesus. Lembre dessa palavra, deixe que o Espírito Santo se mova para você ser sábio no tempo, para você saber o que você vai fazer, a decisão que você vai tomar. Fica tranquilo que isso vai acontecer na sua vida aí, viu? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês grandemente, que Deus abençoe minha irmã Kátia, minha irmã Graça, meu irmão Samuel Godino, glória a Deus aí, minha irmã Gilmária, Tânia Ribeiro, grande abraço, em nome de Jesus, viu? Uma excelente noite, descanso para todo mundo, minha irmã Vera, Lúcia Leotéria aí, glória a Deus, meus irmãos, obrigado aí pelo carinho, glória, Cátia Maria, louvado seja Deus, vocês são bênçãos, viu? Amanhã, se Deus quiser, 8 da noite, estaremos aqui novamente com a palavra poderosa do Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a todos, tenha uma excelente noite, fique na paz e compartilhe esse vídeo, se inscreva lá no canal Odair Ramos e que Deus abençoe. Fique na paz. Glória! Edinalva Dias, Deus abençoe. Eita, Edinalva Dias. Eita, Deus. Eu lembro da casa de Marta e Maria e Lázaro. Deus sempre prepara essas pessoas assim, como a irmã Edinalva e outras pessoas aí. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Fique na paz.